Olá, meu nome é Ricardo, tenho 28 anos, sou web designer, trabalho com isso há 4 anos e desde então Deus tem me abençoado. Mas hoje eu quero vir contar para você o meu testemunho com o encontro com o Senhor. E para quem não me conheceu no passado, eu fui usuário de drogas. Comecei a usar a partir dos meus 14 para 15 anos, comecei a fumar cigarro e nesse tempo eu me lembro que antes disso, de eu começar a usar, eu tinha uma vida muito difícil assim, na questão assim, porque minha mãe era alcoólatra e eu via sempre minha mãe bebendo, meu pai também era alcoólatra e eles brigavam muito. E foi um tempo difícil, assim, né? E eu na minha adolescência crescendo com aquilo. Mas minha mãe sempre me ensinou as coisas corretas, mas infelizmente ela naquele tempo não vivia. Hoje minha mãe é uma benção, hoje minha mãe não bebe mais, ela tem uma vida com Deus e hoje eu dou glória a Deus a isso. Mas naquele tempo pra mim, a partir dos 14, 15 anos, foi muito difícil. Foi quando eu tentei me refugiar nas drogas. Conhecendo então ali as drogas, eu tentei ter prazeres com isso. Vivi muito solto, vivi uma vida muito difícil porque eu só comecei a viver para as drogas. E era um garoto que tinha sonhos. Eu sonhava muito. E um desses sonhos, por exemplo, era ter uma gráfica onde eu poderia desenhar. Eu gostava muito de desenhar, fazer meus desenhos. No entanto, todos os meus desenhos que eu fazia, eu gostava de colar na parede do meu quarto, eu gostava de colar todos eles. E chegou um momento que não tinha até mais espaço nas paredes, eu comecei a colar no teto. E até quem ia no meu quarto, assim, era como se fosse uma galeria, com bastante desenhos, um negócio bem gostoso, assim, até me lembrando me dá uma certa alegria e saudade. Porque esses desenhos se perderam todos. Porque conforme eu fui usando as drogas, começando com maconha, eu comecei a perder esses sonhos de desenhar, de correr atrás disso e comecei a vender as coisas dentro de casa. Comecei a viver só para as drogas. E chegou um momento que eu conheci a pedra, e foi quando eu conheci a pedra que foi o momento mais difícil, onde comecei até tirar do dinheiro para pagar água e luz de casa, onde minha mãe dava ali para me pagar e comprar pedra. Mas foi nesse tempo que Deus começou a agir na minha vida. E através de um primo meu, que um dia foi em casa e teve um encontro com Deus ali, ele falou uma coisa muito interessante, porque ele foi usado por Deus. Ele falou uma coisa que eu estava aqui no meu coração e só Deus mesmo podia saber daquilo, porque não era de se abrir naquele momento, ele não sabia daquelas coisas naquele momento. E Deus falou com ele e eu senti Deus falando comigo. Mas naquele tempo que ele falou, eu vi que Deus era um Deus vivo e verdadeiro, porque até então eu só conhecia um Deus de falar, um Deus dos outros falar, um Jesus que morreu na cruz, mas que eu não sabia nada dele, não conhecia nada, não sabia nem por que ele fez aquilo, eu só sabia que ele morreu na cruz por amar a gente. Mas depois Deus veio trabalhando comigo nesse tempo. E era mais ou menos no mês de dezembro de 2002, quando esse primo meu veio falar comigo. Ele olhou nos meus olhos e falou assim: Deus está te chamando, Deus está te esperando. E quando ele falou isso pra mim, eu senti Deus falar mesmo, dentro do meu coração. E olhei para esse primo e falei, mas eu ainda não estou preparado. Eu senti ainda o medo da mudança, medo do que aquilo poderia fazer comigo. E até porque no final daquele ano, como a gente estava no mês de dezembro, a gente iria viajar pra praia, eu iria curtir com alguns amigos. E eu sei que ali a gente ia usar drogas, ali eu sabia que a gente ia se curtir, beber bastante. E eu falei pra Deus esperar. Mas ele falou assim, quando Deus chamar não vai ter espera. E o interessante é que eu fiquei muito com aquilo na cabeça, saí de casa, que eu fui andar, fui refletir um pouco sobre aquilo. E onde Deus começou a trabalhar nesse tempo. E no dia que chegou pra gente ir pra praia, muitas coisas aconteceram pra gente não ir. Comecei a brigar com meus amigos não queriam ir. Mas eu insisti tanto, porque eu me esforcei, para conseguir o dinheiro para viajar, eu trabalhei bastante, corri atrás de muitas coisas, carpi quintal para receber um troquinho.
E levantei esse dinheiro para ir. E de repente nesse dia eles não quiseram ir, mas eu insisti, a gente foi. E no meio dessa viagem comecei a brigar muito com eles. Eles começaram a discutir comigo e quiseram voltar. Chegando lá na praia a gente quis voltar para a discussão, mas enfim. Os planos de Deus não falham. E Deus então permitiu que a gente ficasse ali na praia, não voltasse. E nesse momento que eu comecei a ficar na praia, eu comecei a sentir de novo aquela sensação que eu tinha sentido com meus primos. Com meu primo naquele dia que ele falou que Deus estava me chamando. Então eu fui no dia 31, quando deu mais ou menos 7 horas, umas 9 horas da noite, eu saí de casa com meus amigos. A gente foi para o beirado da praia para a gente poder ver os fogos de artifício. Eles começaram a beber bastante, mas eu não quis beber muito, eu quis ficar tranquilo. E quando começou aqueles fogos de artifício, sabe? Começou aquela coisa bonita, que a gente sabe como que é na virada do ano. Eu comecei a refletir sobre a minha vida. Eu comecei a lembrar dos meus sonhos. 4 anos já que eu estava nesse mundo das drogas. E cada vez mais me afundando. E lembrando desses sonhos que eu tinha perdido. De repente eu comecei a ver o meu futuro dali pra frente. Onde eu me vi roubando e eu me vi dentro de um buraco onde eu estava morto. Então, vendo aqueles fogos de artifício, eu comecei a falar, como esse ano de 2002 passou e agora vai vir um novo ano, que é o 2003. Eu falei que também a minha vida seja uma vida nova. E eu falei isso de todo o meu coração, ali naquele momento, pensando comigo. E eu estava sozinho naquele momento. Então eu comecei a andar na praia, comecei a andar sozinho, me perdi dos meus amigos. E comecei a pensar em tudo isso. E eu voltei para casa. E voltando para aquela casa onde a gente estava hospedado, eu tinha levado minha Bíblia, uma revista. E nessa revista que eu levei, ele contava um pouquinho da passagem de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo fez na terra, porque eu estava querendo saber o que aconteceu comigo aquele dia, que sensação foi aquela. E naquela casa ali sozinho, na verdade meus amigos chegaram depois e foram dormir, porque estavam muito doidos, já tinham bebido bastante, tinham usado bastante droga também. E eu comecei a ler aquela revista, estava sozinho na sala. E foi mais ou menos ali umas 3 horas da manhã, eu lendo aquela revista, e quando chegou na parte onde ia contar que Jesus começou o seu ministério aqui na terra, foi quando eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. E eu senti Deus falar comigo. E quando eu senti Deus falar comigo, eu comecei a chorar muito, porque eu vi a presença de Deus. E naquele lugar ali, naquela sala, é como se eu tivesse entrado dentro de um sonho, e muito real. Eu vi como se fosse uma neblina sendo tomada por aquela casa, por aquele quarto, por aquela sala, na verdade. E eu vi uma luz muito forte. E aquela luz falou comigo e dizia: você não vai mais sentir vontade. Eu vim para te transformar. E eu comecei a chorar muito e perguntar por que só eu estava sentindo aquilo e vendo aquilo. E Deus então vai falar para mim que Ele estaria comigo todo o tempo. E eu senti tocar no meu ombro. E depois que tocou no meu ombro, eu comecei a chorar muito, muito. E voltou ao normal tudo neblina, como se tivesse voltado ao sonho, mas aquilo ficou muito forte. E eu não entendi muito. E no outro dia, quando eu fui pra praia, e a gente voltou da praia, a gente fez uma rodinha, a gente enrolou um baseado ali pra fumar, enrolou uma maconha. A gente foi fumar a maconha. Quando eu coloquei aquela maconha na minha boca, eu senti de novo Deus falar comigo. E Ele disse: eu vim pra te libertar. E você quer voltar? Foi quando eu entendi que Deus veio para me libertar das drogas. E eu me lembrei que meu primo disse que ele iria vir me chamar. E ele veio. E naquele momento eu comecei a chorar de novo e eu fui pro banheiro. Meus amigos não entenderam, mas eu falei: vou tomar um banho. Eu tomei um banho e falei: Deus, agora eu entendi. O Senhor veio me libertar.
E a partir daquele dia, minha vida foi transformada. Eu não tive mais vontade de usar drogas, porque Deus me libertou. E hoje estou aqui para contar isso para você. Os meus sonhos que eu tinha, de mexer com designer, de trabalhar, é o que eu faço hoje. Desenhar. E hoje é uma coisa que eu mais tenho alegria de poder dizer que Deus restaura sonhos, que Deus faz transformação, Deus faz milagre. E Deus fez na minha. E vem fazendo até hoje. Hoje eu sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma filha que também me dá muitas alegrias. E eu vejo o que Deus fez comigo. Deus me tirou daquele buraco e tem me trazido a um lugar de paz e tranquilidade, onde os meus problemas não são mais maiores que o meu Deus. O meu Deus é bem maior. E eu agradeço a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E hoje eu e minha casa servimos a esse Deus maravilhoso.